né, para nós estamos recebendo aqui nesse momento, vamos falar sobre saúde no início dessa semana, e eu convidei o Renato Silveira, presidente da Santa Casa, para nós conversarmos um pouco sobre a situação do complexo hospitalar. Bom dia, Renato, bem-vindo ao Mix FM. Bom dia, Augusto, bom dia aos ouvintes, sempre é um prazer e uma satisfação estar aqui para trazer informações sobre a Santa Casa, sobre como estamos caminhando, estamos andando lá com todos os processos de reestruturação da entidade. Acho que é importante, né, Renato, a gente colocar um pouco a informação aos nossos ouvintes e telespectadores, porque faz o quê? 30 dias da renegociação ou faz mais? Faz mais. Que nós começamos com o processo faz mais de 60 dias, né? Nós entramos com aquela petição inicial e agora nós tivemos o deferimento, né? E estamos agora efetivamente em recuperação judicial. Aí sim, uns 30 dias que nós estamos, né, em recuperação judicial. E caminhando para a gente poder reestruturar a Santa Casa para buscar o equilíbrio, né? E tendo o equilíbrio a gente gerar resultado para poder começar a pagar os credores, né? Eu acho que é necessário esse tipo de coisa, que a gente sabe que o problema todo, que eu sempre digo, né, o maior problema dos hospitais do país diz respeito ao atendimento do SUS. As tabelas não são atualizadas há mais de 20 anos. O valor que o SUS paga no atendimento é irrisório, né? Só quem está por dentro de uma administração hospitalar sabe que o valor que eles pagam, que não paga nada, né? É um verdadeiro absurdo, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que acredito que no próximo governo aí, os hospitais, como tem a Federação das Santas Casas, pressionar o governo federal para atualizar essas tabelas, que é o mínimo necessário, né? Augusto, a gente vem, inclusive, aqui falando a respeito disso, né? A Santa Casa hoje tem, da sua produção, 85% destinado ao SUS. Um hospital não sobrevive, né, com esta dedicação ao SUS. E a reversão que alguns hospitais fizeram dessa situação, a exemplo aqui, a gente sempre traz a Santa Casa de Porto Alegre, foi aumentar a parte de convênios e particulares na ordem de 40%. Né? Isso não significa reduzir o atendimento ao SUS, mas sim aumentar o atendimento de convênios e particulares para que possa suprir aqueles orçamentos nas atividades em que o SUS é deficitário. Então, essa é a grande solução. Agora, isso não se consegue de um momento para o outro, né? Nós estamos trabalhando para isso, temos a parceria do governo do estado, no investimento aí de... esse ano, né, vai fechar um investimento de 20 milhões, 2 milhões e meio para o tomógrafo, mamógrafo, né, 15 milhões para a reestruturação lá do Hospital de Cardiologia, onde nós vamos reestruturar o centro de diagnóstico, bloco cirúrgico e toda a parte da oncologia, né? Então, essa reestruturação é interessante porque nós vamos melhorar o atendimento do SUS, né, principalmente na questão da oncologia, né, qualificar o serviço. Hoje nós temos lá meia dúzia de poltronas num corredor, né, por exemplo, para quimioterapia. Nós vamos criar uma sala específica onde um familiar possa fazer o acompanhamento, uma melhoria e, por conseguinte, um melhor atendimento e acolhimento, né? A questão da dignidade no tratamento do câncer, né? Então é importante esse aporte do governo do estado e mais 2 milhões e meio já comprometidos aí para a nossa maternidade, né? Então esses recursos são de suma importância para que nós possamos reestruturar lá o cardiologia e aumentar a participação de convênios e particulares. Então não existe outra saída, não tem como a gente fazer diferente. Um hospital ele não se sustenta tão somente através do SUS. Não tem, não há como ser viável desse não, jeito. Não tem como. Eu sempre digo assim, há pouco
que eu tenho de experiência de 5 anos na administração hospitalar, eu vejo que naquele tempo a gente já brigava por isso e hoje a situação cada vez fica pior. E aí tem algumas coisas assim que a gente fica receoso, né? Por exemplo, nós temos o piso da enfermagem. Puxa, como nós gostaríamos de fazer o pagamento do piso na integralidade, né? Porque é um valor merecido para esses profissionais. Mas para tu teres ideia, só aqui na Santa Casa o impacto do pagamento do piso é 1.100.000. Então, sem o realinhamento dos valores, fica difícil a gente poder pagar. E aí, o que o governo acena, o que o Congresso acena? 2 bilhões para as Santas Casas. Parece a solução, mas de fato não é. Divide para todas as Santas Casas, acaba esse valor e aí? Como é que a gente faz na sequência, né? Então, como tu bem disseste, a solução não é essa. A solução é o realinhamento da tabela do SUS, né? É o pagamento de valores dignos para consulta, para determinados exames, né? Então, e procedimentos. Então, essa é a saída, essa é a solução. Vamos jogar aí no orçamento 2 bilhões para... Bom, eles vão ser contínuos? Ou são 2 bilhões para... Dividir o ano todo aí, então, 100 mil. Então, nós temos, de fato, a ação da federação e lá em Brasília nós temos uma entidade que nos representa lá e está trabalhando muito forte nesse sentido de nós podermos fazer o realinhamento. Bom, uma coisa que nós já conversamos aqui algum tempo atrás, e como é que está essa situação do hospital psiquiátrico? Vai ser desativado? Vai ser feito aquele acordo com o município? Como é que ficou? É importante a tua pergunta para que nós possamos esclarecer. A obra nós temos a estrutura de internação psiquiátrica dentro do Hospital Geral, ela já se iniciou. Talvez aí em 60 dias, 90 dias, nós tenhamos a condição já de trazer os leitos para cá. Nós ainda vamos decidir o que efetivamente vamos fazer com aquele local, porque agora nós estamos em recuperação judicial, né? E nós precisamos pagar credores, né? Então, nós vamos... a prefeitura possivelmente não vai lá se estabelecer, porque precisa de um investimento grande para que a prefeitura possa fazer as suas instalações lá, né? Se instalar lá. Então, a prefeitura também está estudando talvez um outro local que não necessite de todo um investimento alto para as adequações, né? Então, ainda não tem a definição do que efetivamente nós vamos fazer. Isso está caminhando em paralelo à recuperação judicial, né? E uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer é que, como a recuperação judicial, tem um contador, tem alguém da Justiça que está acompanhando as contas da Santa Casa e está ajudando vocês a administrar também, né? Na verdade, o que a gente fez foi trazer a Justiça para dentro da Santa Casa, né? Então, nós temos a figura do administrador judicial e a figura do judiciário, através da juíza, acompanhando os nossos processos, né? Então, tem um plano, tem um planejamento. A gente apresentou um plano de recuperação, agora, semana passada, e isso não significa que esse plano não possa mudar ao longo desse período, principalmente um ano aí, que é o primeiro ano da recuperação, né? Mas tem lá um plano. E o caminho é esse, a gente buscar a recuperação através do equilíbrio da receita, né? Não tem outra forma da gente fazer isso. E os bens, o patrimônio que a Santa Casa tem, né? Talvez a gente tenha que lançar mão disso para pagar credores, né? Então, isso vai depender do andamento do plano e da caminhada que nós fizermos nesse sentido, né? Bom, uma coisa também que eu acho que vocês estão fazendo também, eu estava vendo agora, acabaste de me mostrar aqui fotos, no sentido de investir também no Hospital Geral, né? O Hospital Geral está recebendo melhorias, né?
Sabe que, Augusto, eu tive em setembro no Ministério da Saúde, nos acompanhou aqui o Fábio. Perfeito. E aquele grupo, né, dos Simers, né, e frente à relação que nós temos na Câmara Federal, mais 3, 4 deputados lá, entre eles o Daniel Trezac, um médico que é o Pedro Westphalen, né? Então alguns deputados federais aí, o Sanderson, que nos acompanharam nesse pleito lá com o ministro. E nós tínhamos também lá um pleito de um investimento de 15 milhões aqui no Hospital Geral. Nós precisamos reestruturar aquela emergência, o pronto-socorro, o bloco cirúrgico. O elevador também precisa, né? Então tu sabe muito bem das mazelas lá, né? E o ministro, algumas coisas ele deixou encaminhado e que a gente nos deu o caminho, né? Mas com relação a esse investimento, ele descartou qualquer possibilidade do Ministério da Saúde fazer esse investimento. No entanto, ele convocou os deputados federais para que façam uma emenda de bancada em cima de um projeto que nós deveremos apresentar até o final de outubro agora, para que a bancada gaúcha consiga, dentro do seu orçamento, que se aproxima lá dos 200 milhões, destinar 15 milhões para a Santa Casa de Rio Grande, para que nós possamos aí sim fazer a reestruturação do Hospital Geral também. Então, isso é muito importante. O deputado Cherini, que é o líder da bancada, já fez contato, já fez uma chamada de vídeo e nós está aguardando agora o nosso projeto para fazer uma reunião com a bancada gaúcha para que nós possamos apresentar esse projeto e poder caminhar então para a liberação de um valor que possa ser significativo para as alterações e melhorias que nós precisamos fazer. Embora não se tenha assim a melhoria física, né? Mas uma das coisas que a gente sempre se preocupou, estava dentro do nosso planejamento inicial, é a revisão dos processos, né? E hoje, felizmente, nós estamos conseguindo reestruturar. Nós fomos premiados com um projeto Lean nas Emergências, que é um projeto do governo federal. É uma contrapartida com alguns hospitais. E o hospital que está nos assessorando hoje é o Sírio-Libanês. Então tem uma consultoria do Sírio-Libanês que de 15 em 15 dias eles estarão aqui. E nós estamos revendo todo o processo, indicadores da emergência, do pronto-socorro. E eu te mostrei as fotos agora há pouco, né? Hoje, felizmente, nós já não temos pessoas internadas na emergência, né? Porque a emergência não é lugar é chegada. É a porta de entrada do hospital. E ali você tem que tomar a decisão. Faz os exames, né? Ou interna ou dá alta. Né? Então, e hoje, felizmente, nós conseguimos avançar bastante, porque o giro de leito, por exemplo, diminuiu, está abaixo de 6 dias paciente, né? E isso é muito importante para que nós tenhamos as vagas nos leitos para poder internar à medida que as pessoas chegam e necessitam dessa internação na emergência. Esse é um trabalho que precisa ser feito, né, Renato, junto com os médicos, né? Porque os médicos tem que aproximar os médicos para que eles tenham consciência da situação toda. E não adianta deixar um paciente que 30 dias internado, perfeitamente, tendo um custo violento para o hospital. Perfeitamente. Né? Mas tinham outros problemas, né, Augusto? Muitas vezes o paciente ficava internado porque ele não tinha o exame disponível, né? Ele não tinha endoscopia, ele não tinha, enfim, são os processos, né? Então hoje, felizmente, nós já temos a endoscopia reestruturada, os exames laboratoriais, a gente fez todo um investimento no parque tecnológico do laboratório, são todos equipamentos novos,
Isso melhorou bastante, não só no tempo de resposta, mas também na qualidade, né, do rendimento, do fluxo. E do resultado do exame também, né? Então, isso tudo faz com que a gente consiga deixar o paciente o menos tempo possível internado. Isso desafoga os leitos e desafoga o PS e a emergência, que não é um local para a gente ter pessoas internadas, né? Hoje nós temos o diretor médico, é o Dr. Wagner Pedrotti, e nós temos o Dr. Caio, que é o gestor da emergência, né? Com as enfermeiras lá, a Joyce, com a Camila e com todo aquele grupo lá. É um trabalho fantástico, Augusto, que está sendo feito. Te convido a ir lá, olhar esse trabalho, presenciar. Nós temos 2 momentos por dia que nós chamamos de rodo. Rodo é aquele momento que aquele pessoal do futebol americano se reúne num cantinho e combina a jogada, né? Então, eles fazem assim 2 vezes por dia, às 9 da manhã, às 15 da tarde, né, para ver todos os problemas que existem dentro da emergência, quantos pacientes estão lá, o que necessita, e aí participa laboratório, toda a parte de diagnóstico tem uma pessoa responsável, a gestão toda, né? Os médicos, né? Então, isso está sendo muito importante para que a gente consiga efetivamente melhorar esses indicadores, e melhorando os indicadores, não é pelo número que a gente trabalha, né? Mas isso tem, por consequência, a melhoria no atendimento da população, né? Outro aspecto importante é a gente também trabalhar em rede, né, Augusto? Nós temos agora, uma vez por mês, a reunião com o pessoal das UPAs, com os responsáveis, com os médicos que regulam, né, todo o sistema de atendimento. E isso está sendo muito importante também para a gente. De informação, talvez, experiência, né? Comunicação, né? A gente precisa se comunicar. Porque a Santa Casa não negou o atendimento. Nós temos que deixar de ser o patinho feio, como eu falo, né? Como assim negou? Quem negou? Que contato foi feito? Sim. Né? Então nós temos que ir ao detalhe para poder entender efetivamente o que está acontecendo. Então, e só assim a gente consegue resolver as situações, né? Então, estamos numa caminhada que eu entendo assim, bem importante, né? O time, eu costumo brincar com eles dizendo, né? Vocês eram um grupo de trabalho, agora vocês estão virando um time de verdade, né? E tu está sempre de madrugada, né? Porque eu sei que tu está fazendo visita no hospital de madrugada. Mas eu acho que agora, em cima disso aí também, Renato, né? Agora nós temos 2 eleitos, né? Nós tivemos agora o Alexandre Lindemeyer, eleito deputado federal, e nós temos o senador do Rio Grande do Sul, que é o Mourão, que também, né, eu sei que o pessoal já andou visitando ele, quando esteve em Brasília como vice-presidente da República. Quer dizer, são mais 2 pessoas que podem estar junto com o time, né? Isso, eu acho que o deputado Alexandre Lindemeyer, né, que parabenizei ele, inclusive, pela eleição, porque é muito importante para a nossa cidade aqui, independe de partido, enfim, nós não estamos falando da questão partidária, mas sim da representatividade que a cidade precisa ter. E certamente ele vai participar dessa reunião da bancada gaúcha e vai estar conosco lá. Eu ainda não falei com ele a respeito disso, mas com certeza ele vai estar conosco nessa possibilidade da liberação aí de um valor em cima de um projeto que nós vamos apresentar para a reestruturação aí do Hospital Geral. Renato, quero agradecer a tua presença e dizer que a gente está sempre à disposição, né? O Mix Café aqui, o objetivo dele é divulgar informações. Eu, como fazia tempo que ninguém falava da Santa Casa, eu digo, não, você tem informações boas, vamos passar para a população até ter uma ideia de realmente o que está acontecendo. Né? O não falar da Santa Casa tem os 2 aspectos, né? Sim.
Fale bem, fale palmas, melhor que fale bem, né? O positivo é que reduzem as reclamações, reduzem... Não tem tanta reclamação. Eu acho que melhorou muito o atendimento, não só da Santa Casa, mas o próprio da Universitária, a ZUPA também melhorará. Isso, esse trabalho em rede. Em rede, né, que a Secretaria da Saúde está fazendo, visa isso, né? A gente melhorar exatamente. E eu estou sempre à disposição, sempre é um prazer vir aqui e falar de algo que a gente hoje vivencia 24 horas por dia, né? Um abraço, boa semana, bom trabalho. Obrigado igualmente para vocês. São 8h44, vamos ao intervalo e já voltamos. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio.